Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube e estava morrendo de saudades deste podcast maravilhoso que teve seu recesso aí e está de volta. Isabel Nascimento, feliz ano novo. Feliz ano novo, Nira Efraim. Feliz ano novo a todos que estão nos ouvindo. A gente fica muito feliz de estar de volta. Esse é o quê? O podcast 94? Ai, não sei agora, você É me isso. pega de Deixa você surpresa numa nessas cilada coisas. sem fazer essa pergunta. Mas eu tenho quase certeza que é o 94. Isso importa o quê? Que no 100 não vai ter uma festa, mas vai ter a gente muito feliz. E eu espero que no podcast número 100 a gente já vai estar no meio do Paulista, porque é 95, 96, 97, 98, 99, 100. Vai ser lá pro carnavalzão ali, ó. 24, carnavalzão. Então Não vamos ver se vai a gente ter. vai estar na folia, né? Aí, felizonas pelo Santos Futebol Clube ou tristes, né? Porque Chega de depende. ficar triste, não aguento mais ficar triste com o Santos, mas acho que esse ano até que começou com algumas boas notícias. Ontem, quarta-feira, o Santos se classificou para a próxima fase da Copinha, né? Venceu o Chapadinha. Chapadinha por 3 Cara, a se eu um dia 0. parar de torcer pro Santos, eu vou talvez torcer pro Chapadinha, porque deve ser muito legal. E mais legal é ver os apelidos do Santos, que tem alguns jogadores que o meu. Por exemplo, o Patati pode ser bom? Ele é bom, mas ele se torna melhor porque ele chama Patati? Sim. Isso é um fato. Isso eu acho que é uma coisa que não dá para. Tá rolando um barulho de obra aqui, É acho, né? Wesley o nome dele, não é? É o Wesley com 2 Se L's. fosse o Wesley Pedro, por exemplo, Não, ele seria um chega. jogador comum, Chega do nome comunzaço. composto. Eu quero acabar com Eu o nome também acho. composto. Assim, na transmissão, não é nada com os narradores. Não sei se é ele que pede para ser chamado assim, mas Sandro Perpétuo. Caralho! Opa, falei palavrão. Caramba, Sandro! O nome dele é Sandro. Não, Por mas que Perpétuo é precisa? muito. Cara, Perpétuo, pra mim é o quê? É o auxiliar? É o bandeirinha? É o Sandro Perpétuo? Pra mim é nome de, tipo, de comissão da arbitragem, entendeu? Não um cara que eu quero que drible e meta pro gol. Eu Bom, acho que enfim. ontem até o Santos zoou o próprio nome do Jonathan. Eu falei, meu pai falou, eu falei, pai, eu acho que é o mesmo que jogou ano passado. Ele falou, eu não sei. Eu falei, se for o John e o Nathan junto, é o mesmo. Aí eu fui ver o nome, quando eu vi que era o John e o Nathan, eu falei, meu, e quando o Santos brincou com o nome dele, eu falei, tá liberado. É difícil mesmo escrever Jonathan. Que é tipo Jonathan. Você tem que pensar nos dois. É tipo, John e Nathan. Aí você. Bom ponto. Ou seja, a Parabéns, gente não precisa do então. Nathan do Fluminense se a gente já tem o nosso O Nathan. Jonathan. Bom, enfim, então o Santos está classificado para a próxima fase da Copinha, vai jogar na sexta-feira, já amanhã, 48 horas só de preparação contra a Ferroviária, de quem o Santos já ganhou, mas é um outro contexto, né? Mata-mata é outro campeonato. E tem também os 3 primeiros anúncios aí de reforços nesse início de ano: o Bauerman, o Bruno Oliveira, se eu não estou equivocada, e Ricardo Goulart, né? Que é a grande Ricardão, né? contratação. Eu chamo assim. Você chama de. Como chamam os filhos dele? Você já aprendeu? Não, meu Deus, eu não aprendi, gente. Eu tenho problema com filhos dos outros. Nem meus eu não tenho. Seus Mas é, não por, tem. mas é porque eu fico um pouco irritada quando o jogador coloca a camisa do Santos nos filhos, porque é muito chato pra gente criticar depois. Pelo menos eu sinto muita dificuldade. Ah, ele foi no Stories. Ah, ele Depois não a tem gente a. descobre. Então, quem souber os nomes dos filhos do Ricardo Goulart, deixa nos comentários, manda pra gente nas redes. Mas, enfim. Bel, Rael e Bela. como? Rael e Bela. Eles são twins. Eles são gêmeos. Lascou. Que assim como Nira sabe, eu quero ter gêmeos, eu vou ter gêmeos. Agora, um casalzinho, o Rael e a Bela fizeram 2 anos em 2021, em outubro. Então, esse ano aí a gente já vai ver Quantos o anos, Bel? aniversário. Eles têm 2 aninhos, fizeram em Tá. outubro. O Goulart postou a foto no dia 21, no dia 17 de outubro. Então a gente fica ligadinho aí para ver se é dia 17 de outubro desse ano a gente tem festinha de 3 anos do Rael e da Bela. Legal. Bom, já que você já está falando do Rael e da Bela, o que você achou aí dessa contratação de Ricardo Goulart, o novo camisa 10 do Santos?
Nira, eu acho que assim, a gente tem que dividir a contratação em 2 pontos, né? O que ela significa dentro de campo, o que ela significa fora de campo. Nesse momento, dentro de campo, a gente tem que acreditar na análise de desempenho do Santos e no próprio Dracena, né? O Dracena foi um dos caras que bancou muito o Goulart, pelo menos pelo que a mídia disse, né? Pelo que a imprensa disse, porque realmente pensando no que ele acredita também de condicionamento físico e da parte técnica, até se eu não me acho que foi o UOL que postou uma matéria, por que o Santos não se importa mais tanto com as lesões de joelho dele, porque era uma das questões que ele tinha no Palmeiras, foi até a questão que ele ficou afastado. Então, assim, pela parte técnica, pela parte de condicionamento, a gente vai ter que ver. Agora, por exemplo, eu pensei, poxa, o Hulk, por exemplo, tem 35 anos e foi um baita de um sucesso no Atlético. Então, assim, eu não apostaria no Hulk. Se o Hulk viesse para o Santos, por exemplo, ano passado, eu falaria, nossa, loucura, né? Eu classificaria, por mais que seja um jogador já foi de seleção e tudo, eu, quando eu vi o Atlético, eu achei uma loucura e tá dando muito certo, né? Mesmo que vai jogar sem o Diego Souza. Diego Souza. Diego Souza. Você sabe que eu confundo os 3, né? Diego Souza, Douglas Costa e Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa. Eu confundo os 3. Os 3 exatamente são os meus problemas. Mas como ele talvez até vai pro Corinthians e tal, mas eu acho que assim, eram apostas e a gente viu o Hulk dando certo. Então, isso é um lado que a gente só vai ver dentro de campo. Só que o que importa para mim fora de campo não é só marketing, é mostrar 2 coisas. É mostrar que o Santos está no mercado. Então, que depois que você contrata Ricardo Goulart, eu acho que mexe internamente sim, vai mexer na cabecinha do Marinho, e eu espero que mexa na cabecinha do Marcos Leonardo também, e do seu pai. Por que do Marinho? Porque você não é mais o craque, você tem outra pessoa. Seu craque é bom, mas ele viu que não é tão bom por tanto tempo. Quando você é o único craque dessa equipe, como ele foi pelo ano de 2021 inteiro, por mais que a gente tenha vários outros jogadores se destacando, Sandri, Kaique, e próprio Zanocelo, mas assim, ele era o craque da equipe. Agora não, ele tá vendo outro cara que vai ter esse posto e essa responsabilidade de craque. Talvez seja mais fácil para o Marinho. Para o Marcos Leonardo, talvez seja uma oportunidade. Vou jogar com o mesmo time do ano passado? Não, eu vou jogar com o Ricardo Goulart, um cara que é tipo o rei na China. E por outro lado, eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente pode ver pagar as contas em dia não nos impede de ter grandes nomes. Porque é o que o Santista está vendo até agora. Temos uma administração brilhante, até o próprio Rodrigo Capello falou da evolução do Santos, né? Se o Capello falou que o Santos está evoluindo economicamente, o Brasil está dando certo. Então, eu acho que assim, porque é um jornalista, para quem não sabe, que faz uma análise bem legal das finanças dos times, das dívidas, né? Ele é ligado com essa parte, então eu acho que é legal também a gente começar a ver que tá dando certo, porque quando a gente olha para times como Corinthians e Fluminense, que são 2 times que estão muito ativos no mercado, a gente não vê essa administração tão saudável financeiramente como a gente está vendo do Santos. Então a gente consegue ver que talvez a administração possa ir bem. Então, para mim, eu falei bastante, mas para mim, esses 2 lados. Dentro de campo vai importar, mas fora de campo eu acho que é além do marketing, é além do camisa 10, porque eu acho que eu não gosto muito do camisa 10, porque como a gente já falou aqui, eu acho que já deveria ter sido eternizado há um tempo. Então, porque assim, tantos nomes pegaram essa camisa 10 e jogaram no lixo, que eu acho que o Santos, tipo, tudo bem, agora é o Goulart, mas a gente sabe de outras pessoas que não fizeram jus à camisa 10 do Santos. Então, para mim, além do marketing, e até Umbro, fica à vontade para mandar para nós uma camisa do Goulart, a gente vai ficar muito feliz. E olha isso, é melhor mandar para mim, porque eu posso usar até a da Bela. Eventualmente cabe. Então, assim, mandando a da Bela Goulart para mim, eu também uso. Pode mandar a do Rael para Ni, a gente se une. Eu não sei como que a Ni vai usar, porque ela é uma pessoa de 1,93. Mas, bom, é isso, Ni. Falei bastante. Acho que falei bonito. Então, pode ir você agora. O que você achou do Ricardão? Então, só antes eu queria dizer que ontem o goleiro do Chapadinha era mais baixo que eu. Meu, e eu vi, e tipo, inicialmente no jogo falaram, né, que era um dos destaques do Chapadinha. Acho que é Vitor o nome dele. Ele tinha 1,72. Aí meu pai falou assim: nossa, tem a minha altura. Eu falei: pai, tá perdendo tempo. Ficar aí sentadão, engenharia. Ai, que besteira. Tá vendo aí? Já pode ir pro gol. Sobre o Goulart, eu acho que o que aconteceu em 2021... Eu acho que a gente tem que chamar ele de Ricardão mesmo. Pra ser uma coisa mais íntima. É tipo uma Gui. É tipo uma Gui, agora ele é o Ricardão. Porque você não sente, tipo, quem vem hoje arrumar o chuveiro, Ricardão. Ricardão é meio o apelido de amante, aí não sei se eu gosto. Então, por isso que é legal, é muito legal isso. Então, a gente sempre fazendo análises muito valiosas, né, para o ouvinte. Mas, enfim, eu acho que a chegada dele é importante porque 2021 foi um ano que o meio de campo do Santos foi um grande problema.
e que o Santos foi muito pressionado no sentido de ter muitos meninos com uma responsabilidade muito grande. E eu acho que mesmo que eles sejam bons, isso acabou atrapalhando o time, ainda mais em situações tão críticas, né? Eu gosto do Zanocelo, eu gosto do Pirani, mas como eles mesmos já admitiram em algumas ocasiões, nem sempre é fácil para eles estarem nessa posição de muita responsabilidade. E o Goulart é um cara muito vencedor, né? O Ricardão, o Abel prefere. É um cara muito vencedor. Foi vencedor no Cruzeiro, foi muito vencedor na China. É óbvio que o futebol chinês tem diferenças relevantes, e ele está um tempo sem jogar, mas o Renato Augusto também estava um tempo sem jogar. Acho o Renato Augusto mais jogador do que o Goulart, mas de qualquer maneira vocês entenderam aí o paralelo que eu quis fazer. O Hulk estava um tempo sem jogar também, vindo da China. Então eu acho que tecnicamente a tendência é que seja muito bom. Óbvio que essa questão das lesões é preocupante e o Santos está fazendo uma nova reformulação do departamento médico, que demitiu um monte de gente e está trocando. Então, o que eu espero do departamento médico é que o Santos seja capaz de dar o suporte que o jogador precisa. E foi bom, Bel, que as negociações foram relativamente rápidas, então que ele vai poder fazer a maior parte da pré-temporada com o time do Santos. E a gente viu o quanto não ter pré-temporada no ano passado atrapalhou esse time, né? Todos os times foram muito atrapalhados. O condicionamento físico dos jogadores foi atrapalhado, as lesões aumentaram, enfim. Tudo isso é muito importante. Eu acho que foi um grande movimento do Santos no mercado. Não, eu sou contra pagar altíssimos salários, mas entendo que quando é um jogador desse nível, né, que tem a possibilidade de entregar tanto, eu acho que tudo bem ser uma exceção. E há bastante tempo, acho que desde a saída do Soteldo, vamos colocar assim, o Santos, e da decaída expressiva do Marinho, o Santos não tinha um jogador que as pessoas olhavam e falavam, nossa, essa pessoa jogava no Santos. A gente até sim, o João Paulo, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não olham para o Santos como a gente consegue olhar. Então, eu acho que muda... não sei se muda assim, o patamar do time do Santos, mas as pessoas vão olhar de uma outra forma para o Santos. Talvez o Santos assuste um pouco mais. Até assistir o jogo do Santos, sabe? Estreia do Goulart. Então, assim, o jogo do Santos em questão de um próprio marketing em cima de ver o Santos jogando. E eu acho que uma das coisas interessantes, mas que não foi tão legal no fim do Ariel Roland ano passado, foi jogar com esse time C. Até hoje a gente vai comentar, mas hoje a gente olhando a copinha, a gente lembra do Sandro, a gente lembra do John, a gente lembra do Nathan, mentira. A gente lembra do Sandro e do Jonathan, muito porque foram peças também que jogaram ano passado. Eu não acho que o Santos deva também olhar para o Paulista dessa forma. Para mim, o Santos hoje ele é escasso, ele é sedento por título. Se o Palmeiras vai jogar com o time W, porque vai jogar o Mundial, se o São Paulo não se importa, se o Corinthians também não vai se importar, dane-se. Eu não acho que o Santos deve fazer igual o São Paulo, né? Contratar 74 pessoas para ganhar o Paulista. Mas o Santos precisa entender nessa pré-temporada, como você está falando, o que temos de melhor para, desde o começo, fazer um teste ou outro. Vamos jogar com o Sandro, com o Camacho. Podemos ver esse teste. O Marcos Guilherme agora. Porque se a gente tem esse meio de campo formado, o Marcos Guilherme vai fazer o quê? Vai para a ponta? Vai para o meio de campo? Joga um jogo ou não? Felipe Jonathan vai ter que ser lateral, porque agora perdeu um pouco de espaço no meio de campo, é muito importante o lateral. Vamos jogar atrás, igual você falou, é Balmer, é Velasquez, é Kaique, como que vai montar esse trio? Que no caso o Caribe quer que seja uma dupla. Mas eu acho que assim, é olhar para esse Paulista como uma grande oportunidade de título. Porque a gente sabe que é um Santos que tem o Paulista e a Sul-Americana, no máximo, esse ano. E que é um time que já é, depois do São Paulo, né? Já é o time, como o São Paulo foi vitorioso, o último. Desculpa, tá ficando confuso o que eu tô falando. Como o São Paulo ganhou ano passado, o Santos é o grande paulista que faz mais tempo que não ganha o campeonato regional. Então a fila fica maior para o Santos. Então eu acho que também é olhar assim, como olhar para a copinha como ver os talentos, é claro. Mas eu gostaria que o Santos jogasse o Paulista com força total. Até porque Santos e São Bento, versão 2, a Isabel não aguenta. Nira, cadê tu? Nira. Eu tô aqui, não sei se fui eu que travei ou você que travou. Você tá me ouvindo? Tô. Então tá bom. Não tinha um meme, tá me ouvindo? Lady Gaga. Você sabe? É das antigas. Não lembro. É antigo mesmo. Mas eu acho que uma coisa importante que a gente comentou até
quando a gente esteve no canal da Nájila conversando sobre esse novo ano, é que faz muitos anos que o Santos não começa uma temporada com o mesmo treinador. Eu acho que isso para o Paulista é importante, apesar de que os 4 Paulo e também o Bragantino começam a temporada com o mesmo treinador que terminaram no ano passado. Mas eu acho que isso torna o Santos mais competitivo. Por não ter que recomeçar, né? E também porque o Carille está montando um time que vai suprir o que ele pensa de futebol. Então, eu acho que isso tende a deixar o Santos mais competitivo, né? Seja no Campeonato Paulista, assim, não vai ser aquela coisa. A minha expectativa é que não seja aquela coisa que muito Santista sentiu ano passado, tipo, é clássico. Acho que não vai dar mesmo, sabe? Tipo, para que mentir? Um monte de gente se sentia assim, porque o Santos não estava um time competitivo ano passado. E eu acho que o Santos não vai ser, não é a primeira força, mas também não acho que vai ficar tão atrás dos outros assim, sabe? Até porque, assim, pensando eu, pessoalmente, não gostei do mercado que o São Paulo fez. Se alguém viesse para mim e falasse, você quer o Rafinha no seu time? Eu diria que não. Então, então para mim, o mercado de São Paulo... Que agora tem a opção do Nicão, né? Mas, por exemplo, o Nicão, tenho quase certeza que o contrato for por 4 anos. Eu ouvi no posto de bola do Arnaldo Tironi que falaram. Poxa, 4 anos? Para vocês terem uma noção, por exemplo, o que o Santos estava vendo quando estava atrás do Pablo, que é o que tudo indica não vai para frente, era um empréstimo pagando metade do salário de uma temporada. Então, assim, essas são apostas que fazem sentido. Agora, você pegar o Nicão por 4... Gente, isso é muito loucura. O Palmeiras está vendo isso, se eu não me engano. O Palmeiras vai atrás de um Murilo e está indo atrás de um uruguaio agora. Os contratos que o Palmeiras está fazendo são também longos. Mas é claro, o Palmeiras tem muito mais dinheiro. É diferente, a gente não pode se comparar ao Palmeiras. Mas o São Paulo a gente pode até se comparar financeiramente. São times endividados. Então, assim, você pensar num contrato de 4 anos, eu também não sei até onde eu ficaria feliz de falar. O Santos conseguiu o Goulart, mas é até 2026. Eu ia falar, what? Tipo, é loucura. Até, Bel, com o Wesley Patati, que renovou, né? Foi uma coisa mais ou menos nesse sentido. Ele ainda não está no profissional, ele ainda é jovem, o Santos ainda não sabe até onde vai esse potencial que ele apresenta na base. Então, a renovação do contrato foi até o fim de 2024, por 3 anos, não por 5. Provavelmente, ano que vem vai sentar para renegociar no profissional, ter tido alguma oportunidade. Eu acho que é importante, porque a gente viu o Santos se prejudicar muito ao longo desses anos, firmando contratos absurdos com Kleber Reis, com o Leandro, sabe? Também acho que vale dizer que nesse fim de 2021, início de 2022, a gestão do Rueda, né, o Edu Dracena, liberaram muitos jogadores do Santos, e eu acho isso muito positivo, tipo o Venuto, que está resolvendo aí a rescisão dele para ir jogar no Guarani. Quem mais saiu aí agora nessa janela? O Palha foi emprestado. Eu não estou lembrando agora. Eu tenho uma lista aqui. O Lucas Venuto saiu, Danilo para o Guarani, Danilo Bosa para o Juventude, Moraes para o Juventude, o Raniel para o Vasco, o Jandrei para o São Paulo, o Wagner Leonardo para o Fortaleza, o Giamota para os Estados Unidos, o Pará, que agora acabou ficando livre no mercado, o Tardelli livre no mercado, o Anderson Ceará e o Matheus Moraes para o Maringá, o Lucas Lourenço para o Santo André e o Felipe Cardoso, que já estava, continuou no Japão. É uma limpa braba, né, no elenco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogadores. É muita coisa. E assim, alguns pagam parte do salário, né? Mas, por exemplo, acho que o Maringá não deve pagar os salários dos 2 jogadores. Mas, por exemplo, enfim, acho que isso é o salário do Giamota, mais o salário do Pará, mais sei lá o que, já dá o salário do Goulart, entendeu? Então você contrata um jogador que pode mudar o nível do seu time sem se prejudicar, sem se comprometer financeiramente. Acho isso muito importante. Acho que também, Bel, para a gente fechar o assunto do Goulart e falar um pouquinho da Copinha, também
eu acho que quando o Rueda traz o Goulart e também o Bauerman, que não é uma aposta, que foi um jogador que foi bem no último campeonato, ele consegue deixar um pouco. Essa gestão não pensa no futebol. Então, eu acho isso muito importante, você pensar no time competitivo. Enfim, o Bauerman, óbvio, não chega nem aos pés do Goulart nesse sentido de relevância, mas foi um jogador que foi monitorado, que foi elogiado e tal. Enfim, vamos ver se o Santos consegue trazer mais alguém para as laterais, e aí já vou fazer o gancho aqui, ou se vai aproveitar os valores da base para serem aí os substitutos, né? Os possíveis substitutos dos laterais. E aí tem o Sandro, que é lateral direito, o Lucas Pires, que é lateral esquerdo, além de. Aí esses são os laterais, e aí tem os outros. O Juan com certeza vai subir para o profissional, porque estourou já a idade da base. Tem o Patati, que está sendo observado, e tem também o Lucas Barbosa. O que você tem visto da Copinha, Bel? Olha, Ni, e eu acho que assim, tem uma questão também na Copinha que a gente não tem como não falar quando a gente pensa em garotos, é na questão do Marcos Leonardo, né? Eu acho que cutucou bastante os empresários, o fato do Santos ter ido atrás do Pablo, e eu acho que é legal a gente olhar para a Copinha nesse momento, já fazendo contratos, por exemplo, se eu não me engano, a multa do Patati é gigante, tipo 100 milhões. Acho que falaram ontem 100 milhões, é porque falaram ontem na transmissão. Então, assim, é já olhar para esses contratos com esse olhar do futuro, que o Santos não teve, talvez. Até sim, até em parte esteve com o Marcos Leonardo, né? Talvez não no primeiro contrato, mas já tem um tempo que o Santos está tentando renovar com ele. E as coisas não estão tão simples, né? Até falaram, teve uma notícia hoje que até por conta das chuvas na Bahia, né? Então, por conta das chuvas na Bahia, acho que, se eu não me engano, o pai dele tá lá. E aí, até só. Não, pode falar. Só dessa matéria que o nosso casal 10, né, publicou, Gabi Brino e Lucas Mussetti, no UOL, sobre tudo que eles sabem do Marcos Leonardo. Eu fiquei muito brava de ler essa matéria, porque eles não gostaram da consulta sobre o Pablo, mas aí ninguém fala nada, que o Raniel foi embora, que o Tardelli foi embora. Eles não querem renovar, e eles estão colocando empecilho atrás de empecilho. E aí eu tô vendo mais um exemplo de ganância de empresário que vai prejudicar o jogador. Marcos Leonardo é muito bom jogador, mas ele não é melhor que o Caio Jorge, e o Caio Jorge está sofrendo na Europa. E ele? Tá pronto para jogar no o Rodrigo foi convocado hoje na seleção. Tipo, há quanto tempo que o Rodrigo tá... sim, saudade do Drago. Mas há quanto tempo que o Rodrigo já tá na Europa, sabe? Tipo, de pouquinho em pouquinho. Foi pro Castilha, se não me engano, que chama, né? O Real Madrid B. Sobe. Então, assim, poxa, aos pouquinhos. Não é simplesmente... Ninguém não, né? O Neymar é o Neymar. Mas não existem tantos, assim, para você chegar... Mas o Neymar saiu do Santos com 20 anos. Exatamente. E ele chegou fazendo o trio MSN perfeito, sem defeito, só que assim, foi totalmente diferente. Primeiro, é um cara fora da curva, e eu acho que nem todo mundo vai ser assim, mas eu acho que a gente tá falando de base até no sentido de... Pô, meu pai falou isso, ele falou, cara, para você contratar alguém, um lateral mais ou menos, e não dar chance para esses meninos, não faz sentido. Eu não sei a idade do Sandro, o Lucas Pires é aquele jogador que veio do Corinthians, né, então já veio de um outro time, foi uma contratação do Santos, o Santos não costuma fazer tantas contratações na base, e o Santos contratou esse menino. Em geral, os talentos do Santos vêm desde 3 anos de idade na escolha do Santos. O Sandro tá no Santos desde os 11 anos de idade, desde o sub-11. Se eu não me engano, o Caio e o Marcos também estão no Santos desde pequenininho, não estão? Sim, estavam, né, no caso do Caio. Então, eu acho que é olhar para esses jogadores. O Sandro teve uma boa partida no passado. É claro, nossa, ele não tem consistência. Nossa, ele ainda não tem... Claro, né? É muito normal isso. Então, eu tô gostando bastante desse Santos. Eu vejo muita gente falando do Ed Carlos. Ed Carlos, né? Falei errado? Sempre tem... o próprio Jair também estão falando. Mas acho bem legal, assim. Acho que é uma copinha que nenhuma torcida mais se interessa por copinha do que a torcida do Santos. Sabe? Então, assim, tá movimentando nas redes sociais muito, porque a gente sabe o quanto esses meninos são necessários, mas eu não quero ver mais Ângelos no sentido de, acho que não seria legal ter mais gente jogando no profissional com 15 anos, né? O Ângelo fez 16 ao longo da temporada, então eu acho que também calma. Quando você fala do Juan, se eu não me engano, ele já tem 20 ou 21 anos, não é? Isso. Então já é um jogador mais velho. Eu acho legal olhar para a Copinha, mas olhar também para a Copinha com maturação, porque assim,
O que a gente vem perdendo também é um Santos que chegue mais vezes na semi, na final da Copinha, porque isso é importante também, subir um cara que tem essa noção de jogos grandes, porque a Copinha é gigante. É que quem tá no time do Santos hoje que poderia estar na Copinha? O Ângelo, que imagina o Ângelo na Copinha. Tipo, Sim. o Kaique, o Pirani, Sandri. o Sandri. Acho que até o Zanocelo poderia estar na Copinha nesse ano, E que eu não seria o acho último justo, dele. entendeu? Porque, pô, imagina que legal pro Ângelo. Eu sei que é extremamente relevante. O Ângelo jogou Libertadores. Tudo isso, extremamente relevante. Mas, pô, imagina que da hora ele conseguir falar que é do ano passado ou desse ano. Pô, no 2022 eu carreguei nas costas da Copinha. Isso é pra sempre. É. A zoação com o Palmeiras existe porque a Copinha não é também um campeonato qualquer. A Copinha é muito relevante. Então, eu acho que assim, o Santos não deve repetir mais casos como o do Ângelo. Não tô falando que o Ângelo não merece. Tô falando dessa necessidade absurda de você ter que subir um É que cara o de 15 anos. Transferban atrapalhou demais o Santos, né? Claro. Sim, Implantou muitos exatamente. processos e isso acaba prejudicando toda a estrutura de um time. Mas antes, ao longo desses jogos da Copinha, né? Foram 4 jogos até agora, 3 da primeira fase e o contra o Chapadinha. Ontem caiu bastante no segundo tempo, mas é porque o jogo já estava ganho e aí o Helder foi mexer. E é importante que ele faça isso, porque ele vai jogar na sexta, então ele tem que preservar alguns jogadores fisicamente Sim. mesmo. Então, eu acho que eu vi um Santos crescendo ao longo da Copinha e tenho expectativa de que faça bons jogos. Não é aquela coisa de tipo, ousadia, alegria, tanto assim. Tem destaques individuais, mas eu acho que é um Agora que ele time sempre dança. bastante organizado, assim, sabe? Eu tenho gostado de assistir os jogos do Santos na Copinha. Óbvio, tem coisa que você fala assim, nossa, isso é muito um erro de moleque que tá nervoso porque tá jogando uma copinha e isso é muito importante para ele, sabe? Mas acho que o Santos tem bons valores aí, tem uma safra interessante que pode vir a amadurecer no profissional. Eu tenho boas expectativas quanto a alguns desses jogadores. Sim, também acho que dá para ver muita vontade, mas muita técnica, né? Acho que essa é a grande diferença. E então, acho que desse assunto Copinha é mais ou menos isso. Sexta-feira, Ferroviária, já é um time um pouco mais xarope. O Santos já pegou a Ferroviária, acho que foi 2-0, se eu não me engano, mas não foi um jogo tão simples. Eu não assisti os 2 primeiros jogos da Copinha, assisti só os outros 2. E eu vi um Santos até com mais liberdade ontem do que com a Ferroviária. Com a Ferroviária conseguiu suas jogadas bem no contra-ataque, a Ferroviária até que estava dominando mais a posse de bola, pelo menos eu senti dessa forma, e o Santos foi efetivo. Né, que, na verdade, eu acho que o jogo contra a Ferroviária, o que aconteceu foi que o Santos ficou um pouco acomodado, porque a Ferroviária mal chegou no gol do Santos. E se o Santos empatasse, ele já estaria como primeiro colocado, né? Exatamente. Então, o Helder, no segundo tempo, também mudou o time inteiro, ficou um pouco desconfigurado, mas o Santos tem um bom trio de ataque e acho que, enfim, tem tudo para passar aí nessa mais uma fase da Copinha. Acho que o Santos, entre os principais times da Copinha, talvez seja o que tem o confronto mais difícil, né? Porque a Ferroviária tem um bom projeto de base. Mas foi para os pênaltis, né, no último jogo. Foi. Então, acho que o Nova Iguaçu, se eu não me engano. Então, mais desgastados, né? Enquanto o Santos fez o resultado no primeiro tempo e pôde tirar seus principais jogadores, que são 6 alterações, no segundo tempo, a Ferroviária jogou muito mais, passou pelos pênaltis, é muito mais desgastante. Então, enfim, acho que talvez nesse aspecto físico o Santos tenha alguma vantagem. Sexta-feira, 7h30 da noite, transmissão do Sport TV. Uhul. Bom, muito legal também, né? O Santos está sempre jogando no Sport TV. Acho que também o canal não é bobão, né? E sabe da relevância e da audiência que a torcida do Santos dá para a Copinha. É muito diferente, talvez você dá. Não sei qual é a relação da torcida, por exemplo, do Galo, do Inter, mas o Santos dá muita audiência. Galo Até por isso. Foi eliminado da Copinha, pelo Mirassol. Quem? O Galo foi eliminado pelo Mirassol da Copinha. E o Cruzeiro joga hoje, né? Eu vi que a Ana Thaís vai comentar. Quase certeza que o Cruzeiro joga hoje. Que acho que é o Sérgio e a Ana Thaís que vão estar nessa transmissão. Sérgio, esqueci o seu nome dele. Xavier. Mas bom. Não lembro. Então é isso, gente. Mais alguma coisa, Uni? É isso. As sereias ainda não anunciaram ninguém. É verdade. Mas vamos esperar que esse mês eles vão anunciar. Enfim, não sei por que a demora, Precisa mas anunciar, né? Hã?
precisa anunciar, né? Igual o tem questões masculino. contratuais, né? A gente já sabe do final do ano passado. A gente já sabe quem fica, né? Acho que esse é o ponto, Bruninha né? fica, Cris fica, Kathleen fica, Taizinha fica, Bia Menezes fica, enfim, várias ficam e vamos chegar a mais umas 8 jogadoras, mais ou menos. Cacetada. Então fiquem ligados para semana que vem aí a gente já com certeza traz essas 8. Traz aqui. Ia fazer Se uma tiver, baita né? de uma Quando live. tiver, a gente traz. Mas é assim, claro, se já tiver os anúncios, a gente traz com uma avaliação aí da Ani das possíveis novas jogadores do Santos. Eu preciso fazer uma observação importante antes da gente se despedir. Quem tá vendo a gente pelo vídeo, a minha parede é preta e a minha camisa é rosa, e a sua camisa é rosa, e a sua parede é rosa e a sua camisa é quase preta. É isso, é esse tipo de estatística. Sim, é esse tipo de estatística que faz a diferença. Então, gente, a gente vê vocês semana que vem. Talvez eu de rosa, a Anitta de preto, e ela pinte a parede dela de rosa e eu pinte a minha de preto. A gente não sabe, tudo pode acontecer nesse podcast. Vemos vocês semana que vem. Beijos, tchau. Ai, ai.